Louvado seja Deus, a paz do Senhor para a igreja. Pode se assentar, por favor. Por bondade, Marcos capítulo 3 será o nosso ponto de partida para a nossa reflexão nessa manhã. Marcos capítulo 3. Enquanto você encontra o texto, eu registro a minha gratidão em poder voltar nessa casa e, em especial, poder estar servindo o seu coração nas nossas intervenções com a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Elias, por concordar que o nosso nome pudesse ser aprovado para que estivéssemos servindo nesse trabalho. Aos nossos amigos, pastor Jodson, Deus abençoa. Ao pastor Pablo, que muito já abençoou o nosso estado em Santa Catarina e especialmente Blumenau. Todas as vezes que eles vão lá, têm deixado grandes marcas e nós louvamos a Deus pela vida desses homens. Eu vi o pastor Tarsis José, ele não está, né? Ok. Quando ele estiver presente, eu faço menção dele. Eu trago saudações da minha família. Eu sou casado há 15 anos. Vou fazer 16 anos em dezembro. Sou casado com Heloísa Eline. E foi ela que me pediu em casamento. E eu disse, eu vou orar. 2 segundos depois eu disse, Deus confirmou. E então disse sim, mas é claro. Desse casamento Deus nos deu o Alejandro Caleb, 14 anos, e a Alessa Kelly está de 11 anos. Todos eles são do Goiás, a terra do piqui, da gueroba e da pamonha. Interessante que quando a Eline ficou gestante do Alejandro, nós começamos a disputar entre nós qual que seria o primeiro nome que ele aprenderia a falar. Eu apostei que seria papai. E ela apostou que seria mamãe. Não foi mamãe e nem papai, foi pamonha. Todo dia à tarde, ele acordava com o carro da pamonha passando na rua e ele aprendeu a falar pamonha. Tu acredita nisso? Mas tudo bem, tudo bem. Antes de nós irmos à reflexão, eu rapidamente quero vos fazer conhecido o nosso material que nós lançamos este ano. Escravos modernos, um confronto às prisões invisíveis. Um dia Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está ouvindo ele, a Bíblia diz que eram aqueles que já haviam crido nele. Eles ficaram tão desconfortáveis com aquela palavra, porque eles disseram, como assim a gente precisa de libertação, se nós não estamos presos? Nós não somos escravos. É como se eles estivessem dizendo a Jesus, não existem correntes nos nossos pés, e nós não estamos encadeados. O que eles não sabiam é que Jesus estava fazendo uma denúncia de uma prisão muito mais severa, que são as prisões, os cárceres invisíveis. Aqueles que aprisionam a mente, aqueles que aprisionam a identidade, aqueles que aprisionam o propósito, aqueles que aprisionam o ser, aqueles que aprisionam a vocação. E a partir disso, Deus nos direcionou a falar sobre algumas escravidões que têm encadeado homens e mulheres de maneira muito sutil, de uma maneira muito silenciosa, mas são pessoas que não conseguem romper, que não conseguem viver a plenitude do que Deus tem para si. Nós falamos sobre, por exemplo, a escravidão do berço existencial. Existem portas que elas estão fechadas, não é por Deus, e muito menos
por Satanás. Existem portas que é a nossa imaturidade que tem trancafiado elas. Enquanto a gente não crescer, enquanto a gente não amadurecer, enquanto a gente não quebrar o berço, essa porta não vai se abrir. Existe escravidão da passividade. Pessoas que vão se familiarizando com o caos, com a tragédia, com níveis que Deus não preparou para eles. Um certo autor, o Jonas Madureira, ele vai dizer: não se assuste ao abrir a cela, o prisioneiro não sair, por achar confortável demais e chamá-lo de lar. Existem pessoas que estão chamando cárceres de meu lar. Eles pegam o colchão, eles pegam o travesseiro, eles instalam o ar-condicionado e decidem morar naquele cárcere. Existe a escravidão da ferida do passado. Quantas pessoas que estão sangrando há anos, por um trauma, por uma decepção, por uma frustração. E quantas vezes nós achamos que o tempo vai sarar esta ferida, mas existem feridas que o tempo não sara, ele apenas infecciona. E como é desastroso você levar isso para o ministério, como isso vai desbotando a sua paixão, quando você não resolve as suas feridas. Pessoas que são escravas da orfandade. A cada 4 crianças no nosso país, uma não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. A pior orfandade, eu chamo de orfandade passiva, que são de pais vivos. A cratera que se abre no ser, nas emoções de uma criança com a ausência de um pai, é inimaginável. Grande parte dos conflitos das famílias vem de um jugo de orfandade. Porque essa menina, ela não teve um pai que cumpriu seus papéis, então ela vai casar com um homem e vai projetar no seu esposo o seu pai. Isso nunca vai dar certo. E eu falo de tantas outras escravidões que nas minhas próximas intervenções eu volto a compartilhar. Estar ali na livraria do evento será uma honra poder estar te servindo com esse material. Você me entende até aqui? Diga amém. Marcos capítulo 3, versículo 9, 10, 11. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Eu vou repetir. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se lançavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Você pode dizer amém? A nossa temática está na página 23. Fidelidade à intimidade com Deus. A minha missão aos senhores, às senhoras, é pensar um pouco a respeito da grande importância da vida devocional. A grande importância de falarmos da nossa fidelidade a este lugar de encontro com Deus. Eu penso que parece quase que um absurdo
você falar de vida devocional para um pastor? Parece que é um absurdo falar de vida devocional para um obreiro. Aqueles que Paulo vai dizer que deve ser o exemplo dos fiéis. Parece um absurdo você falar de vida devocional com aqueles que estão com microfone praticamente todos os cultos. Falar de vida devocional com pregadores. Falar de vida devocional com homens e mulheres, com líderes que lideram pessoas, grandes grupos. Parece um absurdo, parece que falar de vida devocional, você deve falar com o novo convertido, você deve falar com aqueles que congregam uma vez por semana ou uma vez por mês. Sim, este assunto deveria ser pauta para aqueles que não têm nenhuma atividade na igreja. Mas falar de vida devocional para a vida de obreiros, seria isso um absurdo? Por incrível que pareça, não. Porque o índice de obreiros que vem fracassando no ministério, o índice de líderes desmotivados, desapaixonados, sem brilho nos olhos, a quantidade de líderes sem revelação, líderes que se movem por aquilo que é aparente, líderes que se movem por aquilo que está diante dos seus olhos, e esta é a razão pela qual as oscilações internas das suas convicções são intensas. Então nós precisamos falar de vida devocional, sim, para um pastor, para um obreiro, para você. Há não muito tempo atrás, eu estava na minha atividade pastoral, como todos nós sabemos da intensidade da agenda de um pastor. A nossa igreja, como essa igreja é, muito intensa, em programações, em atividades, em cursos. E aquele dia eu iria pregar. Eu levantei de madrugada para conseguir dar conta das atividades do dia. Eu me lembro de ter levantado em torno de 4:30 da manhã. E o dia foi avançando, o dia foi avançando, o dia foi avançando, o dia foi avançando. E eu fui olhando para o relógio e disse: meu Deus, hoje eu preciso pregar. E eu cheguei em casa em torno de 17 horas, 5 horas da tarde. Eu entrei para o meu escritório, abri a Bíblia e disse assim: Deus, eu preciso de uma pregação. Eu preciso de uma mensagem. Mas assim, Deus, 2 horas. Em 2 horas eu preciso de uma pregação. Eu senti um grito de Deus na minha alma, dizendo assim: não basta você ficar com pressa, então agora você quer colocar eu também em pressa? Então eu agora preciso te revelar uma mensagem em 2 horas. Você já colocou Deus em pressa? Você já colocou Deus em pressa? O W. Tozer, ele vai dizer que Deus não vai se render à nossa pressa. Na misericórdia de Deus, veio uma reflexão na minha mente naquela tarde. Mas a sensação que eu tive, eu não recebi tudo que Deus tinha para compartilhar comigo.
Porque o nosso Deus não é um Deus fast food. O nosso Deus não é um Deus de micro-ondas, que vai se adaptar à nossa agenda corrida, vai entregar a nós pérolas profundas para a nossa liderança, discernimentos profundos para as nossas decisões, sabedoria precisas para as nossas escolhas. Deus não vai entregar isso correndo. Precisamos sentar, precisamos desacelerar. Caso contrário, o nosso tanque ficará vazio. Caso contrário, nós perderemos a oportunidade de perceber a sintonia, a frequência de Deus. Não era para nós encararmos o nosso ministério como matadouro. Muitas pessoas têm ouvido sobre ministério, têm ouvido falar sobre pastoreio, e a sensação que eles têm é de um peso, é de um jugo. Não, quando Deus pensou o ministério, Deus pensou em um lugar que haveria batalhas, sem dúvida, que haveria sacrifícios, sem dúvidas, mas que nós viveríamos as nossas maiores alegrias no seu reino. E se este não tem sido o lugar, existe um furo nesta vasilha que está nos mantendo vazios. Um dia eu terminei de pregar, e quando eu estava voltando para casa, a sensação que eu tive foi que eu tinha sido atropelado por uma Scania. E quando eu fui deitar, eu senti um grito de Deus dentro de mim. Sabe de onde que vem esse cansaço? Porque você pregou sozinho. Você pregou sozinho. E Deus dizia comigo: qual foi a última vez que você entrou em contato com a minha palavra, não para buscar sermão, mas para eu conversar com você? Então nós precisamos falar sobre vida devocional com pastores e líderes, porque o próprio Cristo, ele percebe que a agenda da multidão era capaz de asfixiar o seu ministério. Jesus percebeu que um barquinho era necessário para ele se afastar dessas vozes, para ele se afastar desses movimentos. Era necessário ele distanciar, para que ele se retirasse a um lugar secreto, para que ele se retirasse a um lugar longe do barulho da multidão. Como está o seu encontro no secreto com Deus da sua chamada? Eu te falo sem medo de errar. Por detrás de todo fracasso de um homem, por detrás de um fracasso de um marido, o fracasso de uma esposa, o fracasso de um obreiro, de um líder, você encontrará um ponto em comum. Esses homens estavam ausentes do lugar secreto há algum tempo. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês a respeito deste lugar, a respeito da nossa fidelidade a este lugar, é que Deus
O nosso Pai, Ele deseja ser encontrado. Deus deseja ser encontrado por você. Deus deseja que você o busque. Percebe que não é que haja uma necessidade no ser de Deus. Não é que Deus tenha uma carência de receber a adoração da sua criatura. Jamais. Um dos atributos de Deus é a independência. Deus deseja ser encontrado por você, porque é um pai que quer a presença do seu filho. Eu lembro que há um provérbio lá na nossa terra, que quando o gato sai, o rato anda de tamanco. E um dia, o Alejandro era pequeno, a minha esposa saiu e nós fomos brincar. E naquele dia o Alejandro disse: pai, eu quero brincar de esconde-esconde. Disse: então vamos brincar de esconde-esconde. Conta aí. Aí ele contou, foi contando. Eu fui para o quarto e eu subi em cima do maleiro do guarda-roupa. E ele começou a contar. Contou, terminou de contar e começou a procurar. E ele, num apartamento de 3 quartos, então rapidamente ele percorreu todos os espaços do apartamento. E quando ele não me encontrou, ele começou a chorar. E ele chorou, eu esperei um pouco, e então eu assoviei e abri a porta do maleiro. Aí quando ele me viu lá em cima, ele disse: não, pai, assim não vale. Eu disse: como não vale? Qual é o nome da brincadeira? Ele disse: esconde, esconde. O que é que o papai fez? Papai escondeu. Ele disse: não, pai, não. A graça não é esconder. A graça é achar. Então tá bom, conta lá de novo. Aí ele começou a contar. Aí eu fui por detrás da cortina da sala e deixei os meus pequenos 43 à mostra. E ele começou a procurar. Aí quando ele me viu, os meus pés pequenos, ele abriu a cortina e disse: te achei! Eu disse: sim, me achou. Então veja, Deus, Paulo vai dizer que ele habita no lugar inacessível. Esse é o lugar do Deus pleno, do Deus absoluto, nele mesmo. Mas esse Deus que quer ser encontrado, ele deixa os seus pés à mostras, para que nós possamos encontrá-lo. É como se Deus estivesse gritando: olha eu aqui. Ah, está tão difícil, está tão pesado, não está? Essa liderança, essa igreja. Parece que você está no seu pior lugar. Parece que você está no lugar mais sombrio da sua vida. Encontra comigo nessa tenda. Encontra comigo nesse quarto secreto. Olha os meus pés aqui. Encontra-me neste lugar, que eu trarei ao seu coração aquilo que os seus olhos ainda não viu, aquilo que ainda as suas mãos ainda não apalparam. Encontra-me neste lugar, que eu tenho algo para fartar a sua alma e o seu coração. Deus é um Deus que deseja ser encontrado. Diversas vezes o evangelista Lucas vai pontuar os nossos olhos a atitude de Jesus de sair do meio da multidão, a agenda da multidão, para um lugar secreto. É como se Jesus estivesse, esse momento agora,
é para o encontrar com meu Pai. Agenda lá da sua igreja, agenda lá da sua liderança. As visitas, os problemas que você está resolvendo todos os dias. Você é aquele obreiro, aquele líder que o seu ministério consiste em andar com extintores, apagando fogos de incêndio todos os dias. Como está o endereço do seu secreto? Eu acredito que, em primeiro lugar, quando nós pensamos em vida devocional, nós devemos pensar em um Deus que deseja ser encontrado por nós. Em segundo lugar, eu acredito que o nosso devocional, a nossa vida devocional, tem muito a ver com os nossos enfrentamentos. Você percebe que quando os discípulos observam a agilidade do ministério de Jesus, quando os discípulos percebem os prodígios, os sinais do ministério de Jesus, eles discernem que havia uma chave para que isso acontecesse. E um dia eles chegam para Jesus, e a pergunta que eles fazem a Jesus revela o que eles descobriram a respeito desse ministério eficaz. Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Os discípulos não pedem para Jesus ensinar a pregar. Os discípulos não pedem para Jesus ensinar a curar, a expulsar demônios. Eles entenderam que a chave para que Jesus pudesse sair vitorioso diante dos enfrentamentos que ele lidava tanto ao mundo espiritual quanto ao mundo físico estava na sua vida secreta de oração. Então preste atenção. Quando você ignora a sua intimidade com Deus, quando você ignora este lugar, quando você ignora este devocional, quando você ignora este encontro secreto com Deus, você está subestimando os seus enfrentamentos. Sem querer ser extremista, mas quando nós falamos de igreja, quando nós falamos daquela congregação, quando nós falamos de liderar uma igreja, um ministério, nós estamos falando de algo radicalmente espiritual. Quando nós falamos de igreja, nós estamos dizendo que para este ambiente, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. E às vezes, quando eu vou assumir uma congregação, eu vou assumir uma presidência, eu vou assumir um departamento, eu fico impressionado com alguns colegas que eu assumi um campo, assumi um setor, a primeira coisa que eles decidem fazer é construir. Vamos fazer uma reforma nesse templo para que a cidade saiba que chegou um pastor novo. Vamos comprar terrenos, vamos fazer promessas de novas construções. Como pastor, sou lúcido em entender que todas essas demandas são importantes. Deixar uma infraestrutura aconchegante, tudo isso faz parte.
Mas seguramente te digo que nunca deveria ser o primeiro passo de um obreiro, de um líder, diante de um desafio novo de liderança. E eu explico por quê. Porque muitas vezes existe uma grande necessidade na infraestrutura, existe uma grande necessidade em mexer no aparente. E este obreiro, este líder, ele engaja, ele derrama todas as suas energias naquilo que é visível. Só que o que ele não percebe, que ao ignorar as realidades espirituais, ele está lidando com ferramentas equivocadas a esses enfrentamentos. Eu pastoreava um setor. Eu estava terminando uma reunião com os obreiros, antes do culto, à noite, num domingo. Quando estava já no final da reunião, um irmão, ele não era nem obreiro, ele estava ali, mas a esposa fazia parte de uma liderança. Ele disse: pastor, Deus acaba de me dizer que nós deveríamos sair daqui agora, e ir na frente da igreja, levantar as mãos e orar. Eu sempre tenho muita cautela nessas questões de atos proféticos. Eu pensei, por que tem de ser na frente da igreja? Por que a gente não pode orar aqui? Pensei. Mas o irmão falou com tanta empolgação. Eu disse, tudo bem. A reunião já estava terminando, terminamos a reunião. Todos os obreiros foram para frente do templo. Levantamos as mãos e começamos a orar em torno de uns 10 minutos. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada aos meus olhos. Orando, não deu nem um arrepio assim. Não deu nem para falar línguas estranhas. Mas tudo bem, entramos. O culto começou, louvamos. Preguei aquele dia, fiz o apelo. Um único jovem veio à frente, o Edivaldo. Veio à frente, oramos por ele. Quando acabou o culto, ele disse, pastor, precisa falar contigo. Pois não, pastor, fazem 3 meses que eu estou tentando entrar nesta igreja e não consigo. Eu saio de casa e eu chego aqui no portão e eu chego colocar o pé, mas é como se tivesse uma barreira e eu chegava a inclinar o meu corpo para entrar e não conseguia. Eu tinha de voltar para casa. Hoje foi a primeira vez em 3 meses que eu consegui entrar dentro dessa igreja. Você consegue entender que muitas vezes não adianta você subir no púlpito, pegar o microfone e sangrar a igreja para congregar porque ninguém quer vir? Talvez exista uma realidade espiritual que está operando nas casas, nas famílias, para atrofiar os pés daquelas pessoas de vir a congregar. Mas se você não ir para o secreto, ou se você não discernir que você está lidando com enfrentamentos radicalmente espirituais, você nunca vai discernir isso. Preguei sábado e domingo em um setor, lá em Blumenau mesmo. Preguei no sábado, voltei para casa. Domingo terminei de pregar, já fui direto para o estacionamento. Quando eu estava entrando no carro, uma irmã, pastor, por favor, me espera. Deixa eu contar uma experiência com o senhor. Ontem à noite, o senhor pregou, pastor. Que noite foi aquela, pastor? Que mensagem poderosa foi aquela? Só acredita que quando eu cheguei em casa, meu esposo não pôde ir, meus filhos não puderam ir. E então eu fui contar para minha família.
Como foi a pregação? O senhor acredita, pastor, que eu já não me lembrava mais de nada? Aquilo, pastor, me incomodou tanto que eu fui orar. E quando eu orava, Deus mandava eu dizer ao Senhor que todas as vezes que você fosse pregar, o Senhor fizesse uma oração de batalha espiritual, pastor. E enquanto ela estava falando isso, o Espírito Santo me levava a Mateus capítulo 13. A primeira coisa que aconteceu quando o semeador saiu a semear foi que uma ave, o maligno, se levantou para subtrair a semente do terreno. Você não tem noção do que acontece quando você se levanta para pregar naquela noite, naquele ensino, naquele EBD, naquele encontro. Você acha que o que você está lançando está tudo certo. Você não faz noção dos enfrentamentos espirituais diante de uma pregação. Preguei num dia das mães na nossa igreja. Preguei sobre mãe. No final da pregação, pedi para cada um pudesse, em 1 minuto, olhar ali para o outro e dizer qual foi a parte mais importante do culto e da pregação. E uma irmã, ao lado da minha esposa perguntou assim para ela: irmã, como é que foi? Qual foi a parte que mais te tocou nesse culto e da pregação? Aquela irmã diz assim: o culto estava maravilhoso, até o pastor pregar. Falou para a esposa do pastor. A minha esposa, imediatamente assustada, disse assim: mas o que aconteceu, minha irmã? E quando ela começou a dizer o que eu havia falado no púlpito, absolutamente nada do que ela disse eu havia falado. Entre a semente lançada e ao entendimento dela, o maligno conseguiu distorcer o entendimento dela. Quando eu ignoro a minha vida devocional, é como se eu estivesse subestimando. Eu olho para as crianças e eu só vejo como uns pequenos montes de carne e osso, que eu preciso colocar um desenho, cantar uma música para entreter até o culto acabar, para deixar os pais em paz. Quando eu ignoro a minha vida no secreto com Deus, eu não tenho noção. Então o grupo de adolescentes a qual eu lidero são apenas alguns meninos e meninas totalmente confusos na sua identidade. Não. Seca. Davi olhou para a seca em Israel e disse: que ano difícil, hein? Que ano difícil. Segundo ano, seca. Nossa, mas já 2 anos seguidos de seca. Difícil, hein? Quando veio o 3º ano, seca, Davi disse: não é natural, existe algo espiritual nisso. E quando ele vai consultar a Deus, Deus o revela que aquela seca era juízo, era consequência de um princípio quebrado nos dias do rei Saul.
Às vezes você está lidando com uma esterilidade numa igreja, na área financeira. Você já checou que talvez esta igreja esteja debaixo de uma terrível consequência, porque um líder, em algum momento dessa história, lidou com essas finanças de uma maneira maldita? Você já parou para pensar que é possível haver sangue no altar? Princípios que foram quebrados e não foram reparados. Mas não, eu venho pregar, é como se tudo fosse natural, é como se tudo fosse aparente, é como se tudo estivesse visível. E eu me lanço nas demandas dessa igreja, e eu me lanço nas demandas do dia, da semana e do mês. E os céus está gritando: para. Pega um barquinho, sai do meio desse barulho. Eu quero te revelar por que esse lugar está tão estéril. Eu quero te revelar por que esses líderes nunca prosperam. Eu quero te revelar porque está tendo esta evasão. Eu quero te revelar: tira um lugar para mim, que eu quero trazer os céus ao seu coração. Eu não posso ignorar o mundo espiritual, eu não posso subestimá-lo. Quando eu me ausento deste lugar em Deus, é como se eu dissesse: eu consigo peitar isso aqui com a minha força. Eu consigo peitar isso aqui com as minhas técnicas, com os meus diplomas, com as minhas artes de pregar, com as minhas artes de aconselhar. Afinal, eu já li tantos livros, eu tenho um apoio sobre isso. Então deixa comigo. Quando eu ignoro este lugar em Deus, é como se eu estivesse gritando para o mundo espiritual: o meu braço será minha ferramenta para lidar com vocês. Experimente habitar. Não é uma passagem. Salmo 91 é aquele, ele não visita o esconderijo do Altíssimo, ele habita. Esse é o meu lugar, esta é a minha casa. Experimenta habitar nesse quarto secreto, e você vai chegar diante daquele ministério Kids, não como um professor para entreter, jamais. Você vai entrar como um profeta de Deus. Você será profeta para dizer que o abusador não vai chegar nessa criança, não vai chegar. Você chega diante dos adolescentes, não é um bando de grupo totalmente confuso de quem eles são, não. Você chega lá na autoridade do Espírito, porque existe adolescentes que está naquele grupo que vem de um lar totalmente disfuncional. Existe adolescentes lá que está por um fio para se entregar às drogas, está por um fio a se entregar à prostituição. Mas quando você chega lá, você chega no poder do Espírito e diz: aqui não, Satanás, eu venho como embaixador do reino. Não subestime os seus enfrentamentos. Jesus, sendo Deus encarnado, ele não saía deste lugar, porque ele sabia o que ele iria encontrar. É por isso que os discípulos vão tentar expulsar uma possessão de um menino e não conseguem. Você já parou para pensar em alguns principados e potestades que estão lá naquele bairro? Que
está lá naquela região. Ou você não acredita nisso? Você acha que o diabo está fazendo o quê? Está de férias? Ou você acha que o diabo não tem interesse de se apropriar da cidade, do bairro, com toda a sua malignidade? E a pergunta é: você tem vivido uma autoridade para confrontar esses poderes? Aonde que você vai conseguir essa autoridade? A não ser no secreto, nesse andar com Deus, nesse esvaziar de si mesmo. Não subestime o mundo. Não subestime o mundo. O mundo é todo esse sistema, é a soma de todos os poderes transitórios e limitados que milita contra a nossa obediência a Deus. Todas as filosofias, todas as ideologias, em suas expressões de arte, cultura e tudo mais, todo esse complô que se ergue contra a sua chamada, que se levanta contra a sua vocação. Não subestime este mundo. Não subestime este mundo que jaz no maligno. É capaz de preparar armadilhas à sua mente, ao seu entendimento, à sua casa, aos seus filhos. Não subestime o mundo. Não subestime o diabo, o príncipe deste século, que Paulo vai dizer que opera. A palavra opera é energeia. Energeia é o termo que vem energia. O que Paulo está dizendo é que o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, energiza os homens à desobediência. Energia os homens à rebelião. Energia os homens a toda sorte de pecados. Não ignore, não ignore, não ignore. A primeira coisa que Paulo faz quando chega em Filipos, ele se retira para fora da cidade. E ele vai orar. Ele vai orar. É como se ele estivesse acessando o mundo espiritual. Antes de alugar um salão, antes de qualquer coisa, ele sai fora da cidade e ele acessa o mundo espiritual. Poucos dias depois, ele caminhando nas ruas, ele encontra com uma menina que carregava legiões malignas. Aquela legião era o principado que dominava naquela região. Quando ele confronta aquele principado, abre-se as portas para a pregação do evangelho, e a melhor igreja do ministério de Paulo nasce na cidade de Filipos. Não ignore a carne. Não ignore o príncipe deste século, Satanás. Não ignore o mundo, os poderes que militam contra a nossa obediência. Não ignore a sua carne. Esse princípio de rebelião que habita na índole da nossa natureza caída. Eu quero a sua atenção, porque Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8, que a carne ela é incurável. E quando eu falo de carne, não estou falando de corpo, estou falando desse princípio caído que habita em nós.
Paulo diz que essa carne, ela é irredutível. E eu queria que você ouvisse apenas as bandeiras dessa carne. As bandeiras dessa carne. Eu vou citar os principais textos do Novo Testamento que nos listam o que habita dentro dessa carne: maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, impureza sexual, relações homossexuais, toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, calúnia, inimizade contra Deus, desobediência à paz, insensatez, deslealdade, insensibilidade, desumanidade, orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavenças, invejas, imoralidade, idolatria, adultérios, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, libertinagem, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, imoralidade sexual, impureza, paixão carnal, desejos maus, ganância, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, impiedade, profanos, homicídios, imoralidade novamente, sequestradores, mentirosos, covardes, incrédulos, depravados, assassinos, feiticeiros, idólatras e mentira. Você tem consciência que tudo isso que eu acabei de citar aqui está dentro de cada um de nós? Você tem consciência de que tudo isso habita dentro da nossa natureza pecaminosa? E como você está? Com qual ferramenta você está lidando para que tudo isso não venha para fora? Você acha que esse tempo que você está se dedicando na oração, você acha que esse tempo que você está se dedicando à leitura das Escrituras é suficiente para você vencer as guerras com o príncipe desse século, com este mundo e com essa carne, com esses princípios que habitam dentro de você? Eu quero terminar. Eu quero terminar porque de repente você diz assim: pastor, eu queria que o senhor estivesse na minha pele, para o senhor saber como é o meu tempo. Porque não faz sentido eu me dedicar, como o senhor está a dizer essa noite, com a minha realidade. Preste atenção nessa informação que eu vou te dar agora. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 668 horas, um mês possui 672 horas, um ano tem 8.064 horas. Preste atenção. Se alguém vai ao culto uma vez por semana, e ele fica exposto à palavra de Deus uma vez por semana, exposto no sentido de entendimento e de aplicação, isso quer dizer que em um ano ele ficou exposto a 48 horas de palavra. Para quem vai no culto uma vez por semana e entra em contato de uma maneira sistemática com a Bíblia, apenas uma hora por semana, durante um ano inteiro, ele ficou exposto a 48 horas de palavra. Ele ficou exposto a 48 horas de palavras, diante de 8.064 horas de combate maligno. Qual que é a possibilidade de vitórias? Preste atenção. Numa leitura normal, nós somos capazes de ler cerca de 250 palavras por minuto. Em 15 minutos por dia, em um ano,
você terá lido 5.475 minutos, vezes 250, isso quer dizer que em um ano você terá lido 1.368.750 palavras. Preste atenção. Então, se tomarmos 350 palavras por página e dividir isso em 1.368.750 palavras por ano, nós temos 3.910 páginas por ano. Isso significa que em 250 palavras por minuto, 15 minutos por dia, você pode ler a cerca de 20 livros de tamanho médio por ano. A partir disso, se você dedicar 15 minutos de leitura diária, 15 minutos, gente, 15, eu não estou falando 30 nem uma hora, 15 minutos diário, preste atenção. 15 minutos diário, você consegue ler o livro de Ruth em 10 minutos. Você lê o livro de Cantares em 11 minutos. Você lê o livro de Lamentação em 14 minutos. Joel, 8. Obadias, 3. Jonas, 5. Miqueias, 13, Naum 5, Abacuque 6, Sofonias 6, Ageu 5, Malaquias 7, Gálatas 12, Efésios 12, Filipenses 9, Colossenses 8 minutos, 1 Tessalonicenses 7 minutos, 2 Tessalonicenses 4 minutos, Tiago 9, 1 de Pedro 10 minutos. Se você dedicar 15 minutos por dia, existe 30 livros da Bíblia que você consegue ler em 15 minutos diário, em uma sentada. É falta de tempo? Não. É o coração. É o coração. Eu termino contando algo que talvez muitos de vocês já conhecem. Uma experiência que muito me impactou quando eu vi uma história do Bill Hybels, um pastor de Chicago, que vai contar a respeito de um empresário. Podemos ficar em pé? Podemos? Ok? Ficamos em pé, por favor. Um empresário chegou para o pastor Bill e disse assim: olha, eu vejo você falando sobre dar tempo para Deus, encontrar com Deus. O senhor fala isso porque vocês são pastores, vocês têm tempo sobrando. Eu não tenho tempo. O pastor Bill disse assim, olhando nos olhos dele: você sempre terá tempo para aquilo que você ama. Aquela palavra entra no coração daquele empresário, e então ele decide comprar uma cadeira, colocou na sacada da sua casa, e todos os dias ele acordava 30 minutos mais cedo, pegava uma xícara de café e encontrava com Deus naquela cadeira. Passado-se um tempo, ele chega para o pastor Bill e diz: pastor Bill, eu estou me voluntariando para trabalhar em favor da igreja em tempo integral. Pastor Bill, conhecendo o conceito dele financeiro, disse: nós não temos dinheiro para te pagar. Ele disse: não estou falando para você me pagar. Eu vou trabalhar voluntariamente. Eu tenho uma economia que consegue me financiar há anos. E ele começa a trabalhar voluntariamente em favor daquela igreja. O pastor Bill Hybels vai dizer que foi o melhor colaborador que ele já teve na equipe há anos. Passados-se anos, esse irmão chega para o pastor Bill e diz: pastor, Deus falou ao meu coração para eu ajudar um pastor a plantar uma igreja em um outro estado. O pastor Bill diz assim: você tem certeza disso? Ele disse: eu tenho. E então ele muda, vai para um outro estado lá nos Estados Unidos, reabre a sua empresa e começa a ajudar na plantação de uma igreja. Tempo depois, esse irmão morreu.
A família chamou o pastor Bill para fazer a cerimônia fúnebre. E no velório, antes de ele pegar a palavra, a esposa pega a palavra e começa a dar o testemunho dizendo: meu marido, ele era um homem seco, muitas vezes, teimoso, às vezes rude. Mas a vida do meu marido começou a mudar. Depois que ele comprou uma cadeira. Algumas vezes eu encontrava com meu marido em lágrimas naquela cadeira. As maiores decisões que mudaram o destino da nossa família saiu daquela cadeira. Os meus filhos me perguntavam: mãe, o que aconteceu com o papai? Papai é um outro homem. Papai é um outro homem. O pastor Bill pega a palavra, então ele pergunta para aquela esposa e disse: o que a senhora vai fazer com essa cadeira? E ela disse: eu quero que os meus netos se assentam nela. Pastor, líder, obreiro, aonde está a cadeira de Deus na sua vida? Aonde que você está encontrando com Deus para tomar as decisões mais sérias da sua vida? Deus está dizendo: eu estou te esperando aqui. Eu te aguardo neste lugar, nesse endereço. Foi num secreto, longe dos olhares, que as feridas de Jesus foram saradas pelo Pai. Existem feridas que só serão saradas lá quando você fechar a porta do seu quarto e orar ao Pai que te vê. Neste momento eu quero orar por você que deseja reencontrar com Deus neste lugar. Eu quero orar por você que deseja ser tocado pelo Senhor neste lugar. Ele tem ânimo para você, Ele tem encorajamento para você, Ele tem sabedoria para você. Ele tem novas dimensões para ti. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Faço aliança com o teu coração, que você vai para este lugar, que você vai ser fiel a este lugar. Diga ao seu coração isso. A tua alma não aguenta mais você tão longe. As suas forças não aguentam você tão distante deste lugar. As suas emoções estão clamando. Busca o teu Criador. Busca o seu Senhor. Encontre com Ele lá. Em nome de Jesus, recebe graça de Deus esta noite, para você viver um renovo de Deus. Recebe perseverança de Deus, para você viver experiência com o Senhor neste lugar. Reata o seu compromisso neste lugar de entrega, neste lugar de intimidade. Senhor, eu abençoo a vida deste líder, eu ministro sobre a vida desse pastor, eu ministro, Pai, sobre a vida deste obreiro. Nos livra, Senhor, de sermos asfixiados pela multidão. Nos livra, Senhor, de sermos asfixiados, Pai, por uma agenda desenfreada. Livra-nos, Pai, deste peso, livra-nos deste jugo, Senhor.
Nós não fomos chamados para isso, Pai. Nós fomos chamados para ouvir a Ti. Aleluia, 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 aleluia. Pegue nas mãos dos Teus filhos esta noite, Senhor. Pegue nas mãos dos Teus filhos esta noite. Leva-os para este lugar de intimidade, leva-os para essa tenda do encontro. Leva-os, Senhor, para este endereço da Tua intimidade e abrace-os, reveste-os, fortalece-os. Venha mover sobre eles em nome de Jesus. Traz lucidez à nossa mente, traz lucidez ao nosso entendimento. Livra-nos de lidarmos com a Tua obra, com os nossos métodos, com os nossos recursos, com as nossas limitações. Nós nos recusamos a liderar, a pastorear, subestimando, Senhor, as realidades espirituais. Eu ministro sobre a vida dos Teus filhos esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer para quem está ao seu lado: Deus está te aguardando no secreto.